Tua manchete hoje acabou me chamando bastante atenção e atenção de todos os nossos ouvintes. Aliás, nessa que é a maior audiência do litoral de Santa Catarina, inclusive pelas plataformas digitais, tem muita gente atenta nesse momento para ouvi-lo. Alcolumbre diz que não pautará impeachment de ministro nem com 81 assinaturas. Mas você falou que tem algo mais. Professor, detalhe para o nosso ouvinte, hein? Olha só, foi feito um grande acordão lá em Brasília, tá todo mundo negando ainda, e é óbvio. Ontem, inclusive, eu vi o Sóstenes Cavalcante do PL, que é da tropa de choque do PL, do bolsonarismo, eu vi ele pedindo desculpa pro Hugo Mota, né? Não é esse o padrão, não é esse o perfil, não é com isso que a gente está acostumado. O fato é que a gente sabe muito bem que foi feito todo um acordo para que o Hugo Mota paute no Congresso Nacional o fim do foro privilegiado. E todo mundo gosta de fim de foro privilegiado, né? Porque o Supremo Tribunal Federal se mostrou um tribunal mais duro do que as primeiras instâncias. Então os deputados querem fugir do Supremo, querem fugir do Xandão, né? E aí, Flávio Silva, o que acontece? Esse movimento de aprovar o fim do foro privilegiado, ele foi visto como uma grande saída para tudo. Porque, veja, se você devolve os processos que estão no Supremo para a primeira instância, todos esses processos começam do zero. É um meio termo, digamos, entre a condenação e o nada. Quer dizer, continua sendo julgado pela Justiça Brasileira, mas agora a partir da primeira instância da Justiça Brasileira Federal. Então, tem muita gente que está se amarrando em torno disso, que as discussões vão acontecer em cima disso. Isso pode salvar o pessoal lá do 8 de janeiro, isso pode, de alguma maneira, salvar o Bolsonaro na questão que envolve as condenações penais, né? Não, a eleitoral não se mexe, mas as condenações penais. Então esse é o grande acordo em Brasília. E passava por esse acordo também uma pacificação. Eles chamaram de projeto de paz. O que seria essa pacificação? Uma bandeira branca entre deputados, senadores, Supremo Tribunal Federal, governo, por enquanto colocar toda essa questão aí embaixo do tapete. Lembrando que ontem também o Alexandre de Moraes permitiu as visitas dos filhos ao Bolsonaro e permitiu que o Bolsonaro receba médicos e que ele receba 20 amigos, pelo menos, né? Entre deputados, entre médicos, entre governadores. Então, até a prisão do Bolsonaro está sendo aos pouquinhos relaxada. E tem muita gente apostando que ela vai acontecer com um recurso especial que vai ser julgado pela primeira turma. O fato é que tinha muita gente esperando a pautação, a aprovação do impeachment do Alexandre de Moraes. E os senadores fizeram um grande movimento para buscar as tais 41 assinaturas. E as 41 assinaturas chegaram. Porém, você ouvinte da Rádio Cidade, fonte segura, dessas 41 assinaturas, 4 senadores já querem retirar o nome. O que cairia a lista de 41 para 37. E esses 4 já manifestaram, inclusive, aos organizadores da lista que o nome fosse retirado. Pra você ter ideia. Eu já não sou mais 41. 41 na hora do protocolo, provavelmente a coisa não vai ser bem assim. O fato é o seguinte: ontem o Davi Alcolumbre disse: nem que tenha 81 assinaturas, eu vou pautar um impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. As instituições foram feitas para ser. Aí fez aquele discurso, né? Sim. As instituições foram feitas para ser respeitadas, a autonomia dos poderes foi feita para ser respeitada, e eu não vou, em hipótese nenhuma, e ele disse isso pro Eduardo Girão, que é senador do Partido Novo pelo Ceará. Eu não vou pautar e ponto final, é uma decisão minha. Então isso é fato, viu, gente? Você consegue as 41 assinaturas, mas pautar depende da vontade do Davi Alcolumbre, do presidente do Senado. Se ele não pauta, nada de novo acontece. Se ele pautar, é um projeto que vai ser natimorto. Nasce para morrer. Por que nasce para morrer? Porque, primeiro, vai ter que ter 54 votos no final do processo para que o Moraes seja cassado. Então, gente, nesse Brasil atual, com esse Senado Federal, esquece. E aí entra a carta na manga do Supremo. O Supremo, nesse momento, gente, tem 19 processos envolvendo senadores. 19 senadores diferentes. E lá na Câmara dos Deputados são 101 para ser mais exato. Então é óbvio que tanto deputados quanto senadores que serão julgados posteriormente pelo Supremo, entre eles aqui cito o Jorge Seife na questão eleitoral, esses caras começam a pensar 2 vezes, né? Será que eu vou colocar o meu mandato, a prova, em risco, a minha liberdade em risco, pela pautação de um projeto que nasce para morrer, porque não vai ter 54 votos lá na frente? Então Davi Alcolumbre assumiu a condição de ser o cara que nesse momento dá a notícia ruim, mas o que ele está fazendo na verdade é uma proteção
aos seus colegas senadores e deputados que infelizmente têm rabo preso na justiça. Olha só, gente, então dos 41, Raul, 4 já disseram, opa, para aí. Calma aí, eu preciso assinei, não estava muito melhor. ciente do que estava fazendo. Não, deixa para lá. É mesmo? É? Quase a boca nervosa. Daqui? Tem. Uma daqui que assinou por pressão e já não está muito afim. Olha só, gente, esse Raul Borges sabe das coisas, né? Não é à toa que ele é o comentarista aqui do Jornal da Cidade, primeira edição, é professor, historiador e cientista político. Raul Borges, agora 7h23.